Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Hoje é dia 28, quarta-feira, FONC, então Fed decide manter taxa de juros, ainda mantém o seu tom, vamos dizer assim, mais dovish, certo? Não vamos acelerar nenhum tipo de contingência anti-inflação, já que ela é passageira, então mantém, né, o papo, o assunto, o principal foco dele, que é a manutenção e a pujança econômica ainda não chegaram no seu limite. Então, segundo o Fed, as coisas vão continuar como estão, aquele 0,25 de Selic norte-americana, o que influenciou e muito, tá, no nosso fechamento aqui de hoje, tá, dos mercados, das ações e também do mercado futuro do índice, tá, principalmente índice dólar ali, afetados diretamente pela fala do Fed e o mundo como um todo, né? Então, quando nós temos o Fed, o Banco Central americano, dizendo para a população, né, para a sua economia, que, pessoal, a gente não vai aumentar a taxa de juros ainda porque temos um desemprego forte, um pedido de auxílio-desemprego em crescente, tá? E nós não achamos que a economia chegou no seu patamar de plenitude, pleno emprego. Tá? Enquanto nós tivermos esse cenário, pessoal, os mercados, principalmente emergentes, serão beneficiados. Vocês não tenham dúvidas disso. Tá? Fora esse papo do Fed, que mantém ainda o elástico bem frouxo, tá? Tentando aí não colocar pânico no mercado no quesito subida de taxa de juros ou parada, diminuição de compra de títulos mensais. Né? O quantitative easing continua a todo vapor, tá? Nem dá sinal, por exemplo, de grandes desacelerações. Então, segundo o Fed, as coisas continuam como estão, o que coloca o foco novamente nos mercados emergentes, nas divulgações corporativas, os resultados, os fundamentos. Tá? Então tira um pouco o foco norte-americano. Qual que é o segundo ponto que eu queria comentar, pessoal? Só rapidinho ler aqui a notícia do Rodrigo Toloshi, então créditos aí pro pessoal lá da Infomoney. Fed mantém juros no ZEUA com diretores ressaltando o progresso da economia e inflação transitória. Então esse progresso ainda não chegou no pico de pleno emprego, quando ele vai segurar principalmente a política de recompra, tá, de títulos. Os setores mais afetados pela pandemia mostraram melhorias, mas não se recuperaram totalmente. E esse totalmente é que o mercado gostou, principalmente no mundo emergente. Dólar tendo um enfraquecimento, tá, perante o fato de que lá a renda fixa norte-americana vai manter os seus patamares atuais. Então sim, o mundo emergente ganha com esse comunicado. Era esperado, mas é sempre bom ter a confirmação do titio Powell por lá. Outro ponto que eu queria comentar, pessoal, talvez os Estados Unidos comece, ou já tenha começado, principalmente no governo Biden, tá, na política externa do Biden, a tentar uma ligeira briga aí de enfraquecimento do dólar, né, com o objetivo principal de trazer, não digo todo, né, mas uma parte do parque fabril que hoje está overseas, né, está fora dos Estados Unidos, para os Estados Unidos novamente. Um dos grandes motivos pelos quais os empresários norte-americanos abriram parques fabris no mundo e não lá nos Estados Unidos foi justamente o fortalecimento da moeda americana, tá? E também leis trabalhistas por lá, todos os custos que se ter uma fábrica nos Estados Unidos incorre. A maioria das fábricas ou grandes corporações foram para a China, por exemplo, foram para Taiwan, foram para a América Latina, foram para diversos outros lugares, mas não o próprio Estados Unidos. Então talvez tenha uma política por trás aí, não só do Fed, mas do governo como um todo, tá? Da Casa Branca, certo? Lembrando que o Banco Central lá é independente, né? Mas assim, depende do aval e do crivo do Senado e do Congresso, tá? Dos parlamentos, dos representantes, né? O Congresso como um todo e, obviamente, da Casa Branca também tem ali incorre sempre algum pitaco, tá? Mas eles têm, entre aspas, no escrito, a sua autonomia. O importante é que, se isso de fato acontecer, pode manter o dólar baixo por um tempo, até que, segundo a política do Biden, comece a ter ali um êxodo de volta para a terra do Tio Sam. Então é interessante a gente acompanhar também um pouquinho de macro, tá? E política, né? Ciência política de certa maneira, mas principalmente macroeconomia. Os Estados Unidos têm ali um plano de infraestrutura para se fazer, tá? E vê hoje muita dependência de mercado externo, não só para as commodities, por exemplo, ferro, tá? Mas também de parque fabril, para fazer isso acontecer de maneira eficiente. Tá? Então, talvez seja uma política do Biden, isso já visa então os próximos 2, 3 anos, de trazer de volta esse pessoal via dólar mais barato. Tá? É uma das opções que o governo tem. Então é bem interessante essa parte.
tá? Na China, o governo chinês foi falar com os banqueiros, foi falar com o investidor, tentando acalmar ali as suas regulamentações atuais. Primeiro no mercado de educação, depois no mercado de alimentação, principalmente leis trabalhistas, tá? Exigindo aí remuneração mais justa, segundo o Partido Comunista, para os entregadores. Então isso mexe com muitas cadeias, inclusive com a gigante Alibaba, tá? Que usa muito esse tipo de carrier, né, de transporte. E vocês viram que a Alibaba, por exemplo, caiu bastante. Inclusive, até esqueci de colocar o gráfico dela aqui, se eu não esquecer até o final da apresentação, eu mando para vocês. Pessoal, saindo um pouco do mundo, entrando aqui no nosso, né, eu tenho posição na Porto Seguro, você que acompanha a carteira, já recebeu lá no nosso Instagram, a Porto Seguro divulgou então o seu JCP, né, cerca de 60 centavos, 69 centavos no bruto, tá, sendo pagos, pessoal, no dia 29, perdão, sendo pagos não, Datacom, tá, dia 29, então importante, hoje é dia 28, eu me atrasei, mas não deixei vocês sem, tá, então tá aqui, ó, em 29 de julho de 2021, tá, sendo data ex, então dia 30, certo? Importante, o pagamento vai só ser no dia 30 de maio de 2022, então pagamento bem longínquo, tá? Mas para você participar desse dividendo bacana aqui, desse JCP, perdão, é interessante, você tem que estar posicionado de dormir com o ativo no dia 29, ou seja, quinta-feira, amanhã, então é importante, certo? Pessoas, bom, gráfico da Porto faz parte da minha carteira lá com o pessoal da Necton, né? Tem vídeo especial para vocês no final de semana, tá? Eu também coloquei todos esses PDFs para vocês acompanharem. Bom, no gráfico, pessoal, aqui trazendo para o curto prazo, né? O que eu acho interessante da Porto, né? E a região, lembrando que a carteira, né? Como que eu administro a carteira, pessoal? É metade. Por hora, como eu só fiz um aporte, né, na maioria dos ativos, foi aporte inicial, ao vivo, aquela coisa bonita, mas foi tudo por aportar de fato disciplinar, né, para começar a carteira. Mas agora, os próximos meses, vai ser 50-50, né? Então eu vou dividir nem sempre 50-50, mas uma porcentagem de aporte da grana vai ser via análise técnica, a outra por disciplina todos os meses, tá? Porque nem sempre a análise técnica vai dar a possibilidade de eu aumentar meu patrimônio em ações, tá? No caso da Porto, certo? A nossa regrinha lá da carteira é o quinto dia útil, eu coloquei lá como sendo a parte interessante para se aportar por disciplina, então a gente vai aportar no quinto dia útil. Mas na técnica, no ponto técnico, pessoal, é aqui, tá? Inclusive até rolou já um aporte via análise técnica na Porto, tá? Aqui em 51,19 e 50,83 são os dois pontos técnicos que eu tenho de aporte para esse mês. Tá? Tô falando de julho, vai virar agora agosto, tá? Vou manter muito provavelmente se o preço estiver acima esses dois pontos, tá? Como também não gostaria de aportar acima dos 52,75, que é alvo atual. Tá? Então, para traders que me acompanham aí, disclaimer sempre, né, pessoal? Tenho posição no ativo para previdência, faz parte da minha carteira previdenciária lá com vocês. Tá? Alvo que eu tenho para ela é em 52,75, 53,95. E por hora, os suportes são esses. Depois, tá virando o mês, eu vou trazer para vocês da carteira lá outros pontos técnicos, não somente esse. Tá? Esses dois aqui, como os pontos técnicos vão evoluindo junto com os preços, né? Organismo vivo chamado cotação, né? Bom, passado da Porto, pessoal, um rápido resumo do dia. Então sim, os mercados conseguiram reagir um pouquinho no final do pregão, mas na meiuca, assim, no linear, na margem, tudo empatado hoje à espera, a não ser, tá, o Japão que caiu, né? No caso 1,40%. Tá? Depois os outros mercados, aí, uma recuperação, vocês estão vendo aqui do Nikkei, do Hang-Seng, que é Hong Kong, muito em linha com o governo chinês se movimentando. Tá? Falando, pessoal, calma, eu estou regulamentando, mas vou explicar o porquê. Então, se o governo fala e convida banqueiros, aquele capitalismo de Estado, né, que é o que a China é, continua funcionando. Não me parece disruptivo o que o governo chinês fez. Tá? O mercado sim precifica rápido, tá? E de novo, não acredito, eu sou um dos defensores que acho que o mercado é ineficiente total. Então, provavelmente essa distorção de baixa que houve nas ações chinesas e também no índice como um todo vai se recuperar, principalmente com esse gesto do governo chinês. Tá? Petróleo, pessoal, estável hoje, então eu trago para vocês o gráfico do petróleo. Tá? Aqui, movimento muito bacana que eu comentei nos cafés. Tá? Então, eu esperava realmente suporte por aqui, no máximo por volta dos...
por volta dos 66, 68, chegou muito próximo ali, tá? E agora o único alvo que eu tenho é 79,29, tá? 79,29 é meu alvo, tá? Porque eu vou simplesmente projetar, tá? Esse cara a partir daqui, tá? E esse cara também a partir daqui. Então funciona como um Ctrl+C, Ctrl+V do mercado aí, certo? Das cotações, mas o petróleo segue para mim para o 79. Qual que é o percalço que ele pode ter aqui? Tá? Ctrl+C, Ctrl+V também, a gente pode, nem vou colocar a faixa exata, tá? Mas só trazendo para vocês como eu interajo com o mercado, pode voltar aqui para os 69, 68, sem problema, máximo 66, 68. Tá? Então o petróleo segue puxando para cima, tá? Isso traz para você na sua carteira aí das ações que se locomovem via essa commodity para cima também, uma ótica aí lateral barra positiva, tá? Índice, pessoal, então de novo, né, nós tivemos, esse é o gráfico de 1 hora, nesse momento aqui, às 3 horas foi divulgado o resultado, então vejam que este candle, muito provavelmente este candle aqui, tá? Deixa eu trazer o horário certinho, se eu consigo, aqui, é 3 horas, tá? Exatamente, então o candle mais volátil do dia foi esse, e foi justamente a fala do Powell, do Banco Central, então chegou nas mínimas aqui, tá? Mínima aqui também, e aí, bom, a fala veio positiva, como eu falei, né? A manutenção dos juros significa estimular a economia, e lá, quando há um pouquinho de estímulo, o dinheiro pode sair e ir para outros países, principalmente os emergentes, e o Brasil é um deles, com destaque para os índices de materiais básicos, né? As empresas exportadoras de commodity ou industriais também exportadoras, tá? VEG hoje, por exemplo, teve um dia de alta. Lembrando, pessoal, vai ter vídeo da VEG, talvez eu deixe na descrição para vocês, mas já está feito já, viu? Não se preocupem, vai ter atualização da VEG. No índice, o que eu vejo aqui com bons olhos, né, para amanhã é quinta-feira, né? Um primeiro suporte aqui em 126,050, né? Uma briga muito grande aqui nas danças de Fibo, tá? Mas eu vejo um único alvo, tá? Eu vejo sinceramente um único alvo para o índice, e esse até final para o mês de agosto. Vai ser difícil para mim acreditar que o índice vai conseguir vencer, tá? Já em agosto, os 128.240 e 128.430. Alvo intermediário, 127.720. Então, se eu tivesse, né, a projeção para agosto, pessoal, eu falaria para vocês, dando números aqui, acho que fica mais fácil, de acordo com o fechamento de hoje, eu falaria para você entre um mês que a bolsa pode subir entre 1,13% a 1,70%. Seria essa minha projeção a agosto, tá? E para baixo aí sim, os níveis são variados, né? Eu tenho o principal suporte 126,050 para amanhã, né? Mas se a gente colocar aqui na base já para agosto, eu vou ter 124.465 e o principal suporte, tem até alarme meu aqui, tá aqui, ó, 122.520, tá? Que seria, inclusive, ciclo final de queda, tá? Que seria para mim ciclo final de queda. Tá bom, pessoal? Então, dessa maneira, tem os principais pontos aqui do índice. Quando a gente vai para o dólar um pouco mais complexo e, de novo, né, apanhando aqui da situação macro. Então, é importante olhar o dólar. O que eu acredito que vai acontecer com o dolinha é que ele vai vir para um padrão harmônico aqui, tá? Bom, e vai terminar de novo. Não digo mês, porque acho que não vai dar tempo, tá? Mas deve começar o mês de agosto em queda, e essa queda deve retornar os preços aqui para 4.935,5, 4.988, tá? 4.988 é isso, tá? Culminando com o nosso suporte que foi tocado perfeitamente aqui dos 4.893,5. Legal. É onde eu imagino. Porém, se ele apontar para cima, eu tenho um alvo somente, tá? Porque já foi tocado aqui o 5.268,5, tá? O alvo é 5.382, 5.399. Então, para o dólar, a variação pode ser um pouco mais aguda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos supor que a gente fez a mínima ontem, vai dar mínima para 5.268, 3% de alta, já a 5.399, 5,5% de alta. Pessoal, é muita alta, tá? Então, assim, num curto espaço de tempo é difícil imaginar, porém, bem-vindos ao dólar. É assim que ele funciona ultimamente, né? Bem volátil mesmo. Eu só acredito piamente que ele vai romper essa mínima atual. Então a mínima está aqui, tá? No meu ponto aqui de 50
60,5, eu acho que ele vai romper. Para onde ele vem? Aqui, ó, 4988, tá? No máximo 4935,5, tá? É onde eu acho. É uma queda aí que representaria para o ativo, né, a partir do fechamento de hoje, é 3,5% a 4%. Então sim, podemos ter aí manchetes positivas nos jornais dizendo que o dólar caiu e está de volta abaixo dos R$5. Certo, pessoal? É essa magnitude do dólar, tá? Infelizmente bem volátil. Eu termino aqui com duas coisas, pessoal. Cuidado com a VVAR, então tá em pontaço, né, de suporte meu, VVAR, então sim, né, os 13,10 e os 14 e os 12,80, tá? São pontos de pullback pós o principal suporte, 11,63. São dois suportes que eu tenho principais para via varejo, né? 11,63, 9,4. Faz tempão que eu coloco para vocês aqui esses suportes. Agora, depois desse movimento em W e que a gente praticamente, né, conseguiu entregar para os compradores a última demanda compradora, tá? Tá na hora, ou entrou no momento aqui, LTB, aquela coisa bonita, dos vendedores fazerem o seu serviço. Eles fizeram aqui, tá? E agora voltaram aqui. Ou seja, esse fluxo comprador, pessoal, é o que está ditando as compras da Via. Tá? Estou falando aí de 23%, R$ 3,80, depois conseguiu aqui R$ 3,30. Se nós pegarmos mínima, máxima, deixa eu trocar aqui a cor, aí. Pegar mínima, máxima, R$ 5,20. Então até chegaram a conseguir mais do que isso, R$ 3,80, aqui foi R$ 3,80 de novo, ou seja, foram mais, né? Conseguiram ir além dos R$ 3,80, R$ 4. Tá? Então sim, os comprados conseguiram invadir um pouquinho a mais, tá? Então isso gerou uma certa expectativa, mas eu tinha nos 16 e 13, infelizmente eu tarde coloquei para vocês esse ponto, por uma falta de capricho minha, tá? Mas é rápido e visual também, a gente pode colocar aqui como máxima anterior, né? Pré-crise, depois teve resistência, quando rompeu virou suporte, 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 quando rompeu virou resistência. Então o ponto bipolar da Via Varejo é o tal do 16,30. E o suporte que eu vejo, a região de suporte atual, ótima para quem está otimista, tá? 12,80, 11,63. Tá? Depois somente nos 9,4. Então a análise técnica para Via, pessoal, para mim, ela somente ajuda a eliminar esse pequeno vácuo aqui, ó, tá? Para quem está otimista com o ativo, tá? Esse pequeno vácuo aqui, ó, entre 11,63 e os 9,4, ou seja, não quero comprar em 11,50, tampouco em 11, tampouco em 10,50, em 10, 9,50 não, opa, 9,4 quero. Então ela elimina esse vaquinho aqui, ó, certo? Assim como eliminou toda essa queda aqui, eu não tive nenhuma vontade de comprar ela. Então essa é a parte bacana da análise técnica, certo, pessoal? Dessa maneira, eu fecho para vocês aqui colocando só essa parte de consolidação e um presentinho na descrição. Se vocês quiserem aí estudar um pouquinho sobre a Raizen, tem relatório gratuito em troca de lead, né? Em troca do seu e-mail, né? Nome, sobrenome e e-mail. Telefone não precisa, tá, pessoal? Precisa só ticar isso daqui e aí vocês recebem esse relatório. Pessoal, é isso. Eu normalmente não estou mais fazendo esses resumões é boa, né? Esses resumos de mercado, porque eu estou um pouquinho sem tempo, tá? E a concorrência está muito grande também. Tem muitos morning calls ótimos, né? E fechamentos de mercado ótimos aí no YouTube. Então eu estou mais preocupado em trazer aquelas análises que é mais únicas aqui, minhas, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito de fazer. Quando eu tenho um tempinho, vou fazer sim para vocês e os links estarão na descrição. Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.